Olá! Vamos entrando. Boa tarde. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu colocar o tema aqui. Aproveitar. Oi. Vamos entrando. Deixa eu só colocar o tema aqui e tentar fixar ele. Para quem for entrando. Boa tarde. Vamos entrar, vamos conversar um pouquinho, pessoal. Hoje nós temos uma convidada, já vou chamar porque tem tanto assunto, tanta coisa para a gente conversar, para a gente aproveitar o máximo possível o tempo. A doutora Andréia Tanuri, queria que ela me falasse um oizinho aí, e o pessoal vai entrando, tá? Se você tá entrando nessa live e você conhece uma amiga que quer tentar engravidar, ainda quer ter filhos, ainda não tem, quer ter, ou tem e quer ter mais, encaminhe essa live, vai ali na setinha e envie para pelo menos 3 amigas. Tenho certeza que elas vão se beneficiar das informações. Pode enviar, tá, gente? Eu vou chamar a doutora Andréia Tanuri. Vocês estão me ouvindo bem? Olá! Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E aí? Tudo bem. A gente tem que se encontrar, se Saudade não é de pessoal. você, né? É, se não é pessoalmente, tem que ser em live. É, verdade, né? A gente só se fala, mas pessoalmente tá difícil. Correria, né? A mulher não para, né, gente? Estuda pra lá, estuda pra cá e corre pra cá, e é parto, e é estudo, e é trabalho, é um monte de gente pra atender, e um monte de gente querendo ainda ser atendida. Tem que se multiplicar em duas, Andréia. E você também, né? Ah, meu Todas Deus. nós. Hoje em dia, a nossa vida é isso. Nossa, de todo É mundo. É isso mesmo, é bem isso. Mas quero muito te agradecer por você estar aqui, né? Ah, não podia deixar da gente falar desse mês da conscientização da infertilidade e não ter você aqui. Não tinha como. O pessoal sabe do meu carinho por você, mas eu quero deixar registrado, né? Sempre que a gente se vê, eu quero sempre deixar minha gratidão e a minha admiração pelo teu trabalho e por tudo que você fez pela nutrição, como você tem erguido cada vez mais a nutrição, desde o seu consultório, até fazendo os pacientes entender tudo sobre isso. Então, muito feliz de estar com você aqui hoje, batendo um papo de amigas mesmo com essa mulherada, né? Verdade. Eu hoje em dia sou muito mais feliz tendo esse contexto da nutrição, tendo você como minha parceira aí de trabalho. E eu penso que isso mudou completamente o cuidado com as gestantes, com as tentantes, né? Eu que tenho que agradecer muito. E muda todo Tá me dia, né, ouvindo? Andréia? Tô te ouvindo, deu uma cortadinha, mas deu para ouvir. E muda todo dia, né? Porque é fantástico a gente ir estudando e descobrindo coisas que dá para, né, para a gente trabalhar durante a gestação, durante a vida da tentante, né, no pré-concepcional. E quanto mais a gente descobre e coloca isso em prática, a gente se encanta, é muito gostoso, né? Com certeza. Como isso melhora a evolução da gestação, melhora a fertilidade, como melhora, diminui as complicações na gestante e melhora a saúde dos bebês e das crianças, enfim. É muito gratificante mesmo.
Bom demais. Então, muito bom te ter aqui, né? Eu vou deixar você se apresentar, mas eu acho que todo mundo já te conhece, mas eu vou deixar você se apresentar aqui, falar, né, da a tua especialidade, explicar, né, onde você atua, a cidade, tudo certinho, para o pessoal, depois que ficar gravada a live, poder assistir e te conhecer um pouquinho melhor. Sim, na verdade, eu sou Andreia, ginecologista, obstetra, apaixonada pela gestação, pela programação da gestação, esse, esse universo aí do gestar, né? É o que hoje em dia é o que mais me motiva e não importa muito a minha formação, o que importa é essa motivação, né? Enfim, E o que você eu atendo. atende é tentante, gestante, mulher madura, tudo isso. Sim, atendo sim. Mulher mulher, faz parte do, né, saúde da mulher. Na verdade, esse contexto hormonal, não só na pré-gestação, mas em toda a vida da mulher, né? O cuidado com a saúde da mulher. Na verdade, é isso aí, todas as etapas da vida. Fases, né? Nós somos feitas de fases totalmente diferente dos homens, né? Parece que eles nascem daquele jeito e é daquele jeito mesmo, dá a impressão, mas a mulher não, né? Tem a menarca, daí depois, né, a gestação, uma fase de muito cuidado, depois a menopausa. São muitos detalhes, nós somos muito sensíveis e fortes ao mesmo tempo e é necessário alguém realmente para cuidar da gente. Nós precisamos de alguém para cuidar da gente, né, André? A mulher realmente não tem um dia hormonal igual ao outro, né? Então, assim, nenhum momento hormonal igual ao outro. Então, Ai, que loucura. a gente tem uma complexidade muito grande, e isso é necessário, porque a gente precisa dessa orquestra hormonal para gerar, para manter para conseguir uma gestação, para manter essa gestação. E, então, assim, essa complexidade da mulher e tantas nuances, né, que acontecem em termos de hormônios na mulher, isso realmente é totalmente diferente do homem. É, É muito mais complexo na mulher, com certeza. é. Somos mais complicadinhas mesmo, né, gente? Mas tá bom, né? É importante a gente aprender a se cuidar, a conhecer o nosso corpo, a entender, né? Hoje eu estava conversando com uma conhecida, a gente vai entendendo o nosso corpo, a gente vai começando a sentir. E quando a gente começa a se cuidar, né, André? Porque antes a gente parece que não se cuidava e estava tudo ruim. Quando começa as coisas melhorar e algumas coisas saem do trilho, a gente fala, ixi, tô voltando a ser o que eu era antes, preciso me cuidar. O nosso corpo grita, o nosso corpo tenta nos mostrar que a gente esquece de olhar, né? Eu acho também que a grande diferença da mulher é esse momento do preparo para a gestação. A mulher, ela tem um olhar muito cuidadoso com a saúde nesse momento. E acho É, que isso se mantém por toda a vida, porque é o momento que a gente mais consegue melhorar a saúde da mulher, porque é um momento que ela não se preocupa só com ela se preocupa com a saúde dos seus filhos, né? E isso se sim, perdura assim por toda a vida. Então, isso eu vejo que realmente a gente é um momento muito de ouro, é um momento de ouro para é, cuidar da saúde. É esse momento que a gente acaba tendo um olhar assim mais cuidadoso, né? Que é a preparação para a gestação. Com certeza é um momento assim de grandes mudanças na vida não só da mulher, porque quando a mulher tem um olhar mais cuidadoso, ela muda a saúde da família, né? Do marido, dos filhos. é Então, verdade. e é o momento que a gente atua, né? Isso é muito prazeroso, a gente saber que a Ai, gente tem um poder, tem uma responsabilidade e tem o poder de mudar a saúde de toda a família e isso se perpetuar aí por é, toda a geração. por outras gerações. E sabe o que eu vejo, né? Eu observo muito isso, porque eu trabalhava em todas as áreas, você sabe, né? Emagrecimento, patologias, tarará, tudo. Às vezes a pessoa ia aderir à dieta um pouco,
e tinha ótimos resultados, daí daqui a pouco ela relaxava, daí daqui a pouco um ano ela voltava, daí cuidava tudo de novo e bagunçava, e assim ia, né? E muitas assim tinham muita dificuldade para mudar, falava, ah, não, mas não gosto de alimentação saudável. E daí, desde quando eu parti para essa área de gestação e de tentante, que foi graças a Andréia, não sei, né, se você lembra, no consultório dela, eu, Andréia, eu só quero atender gestante, me ajuda, eu não quero mais atender outra coisa, só quero atender gestante. Ela assim, horas, então só vai atender gestante. Se é isso que você gosta, vai atender gestante e tentante, vai atrás do que você gosta. E assim fomos, né? Bom demais. E sabe o que eu vejo, né, quando concluindo esse raciocínio? Que agora, quando eu trabalho com tentante e gestante, o que a gente pede para elas fazerem, elas fazem. Porque tem uma motivação maior. Agora eu falo assim, não é por mim, é pelo meu filho, é por algo que eu estou esperando, pelo sonho da maternidade. É muito diferente, né? A força de vontade é outra, parece. É outra motivação. E a gente consegue muita coisa realmente. É incrível o poder, né? É porque é muita responsabilidade. E a mulher, ela assume essa responsabilidade É de verdade. saber que o cuidado dela com ela mesma depende disso, o cuidado com a saúde do seu filho. Então, é assim, é muito prazeroso, né, Jaqueline, a gente É cuidar bom. nesse momento da tentante e da gestante. E elas se dedicam tanto que daí depois, quando tá na última consulta de gestante, eu falo assim, você não vai voltar tudo para trás, né? Voltar sem ser quem você era antes. Ah, não, não dou conta mais. Daí eu falo, oh, missão cumprida. Bom demais, né? É gostoso. André, então hoje nós estamos aqui para falar por que devemos nos preparar para engravidar. Uma pergunta que eu recebo muito, às vezes assim, tô na consulta, a pessoa fala, mas nossa, antigamente eu não tinha isso. Tem que se preparar agora, tá totalmente diferente. Por que a gente tem que se preparar? Mudou alguma coisa de tempos para cá? O que você pode nos falar disso? Ah, com certeza, né? No tempo dos nossos antepassados, né, a vida era muito diferente. Os nossos bisavós, avós, ou sei lá, tataravós, eles tinham uma outra, viviam em um outro contexto, né? E então eles não tinham carro, se exercitavam É, naturalmente, comiam o que plantavam, olha, dormiam quando o sol se punha, acordavam com o nascer do sol, e assim, não tinham o estresse que a gente tem hoje, né? Tantas coisas envolvidas, as toxinas que a gente se expõe hoje, então o ar não era poluído como é agora, não existia esse monte de química, de toxinas, de alimentos industrializados, de produtos químicos, o rio, a poluição da água, né, que a gente bebe. Então, assim, o estilo de vida era completamente diferente, né, e as coisas aconteciam muito naturalmente. Então, assim, não era necessária essa preparação. E hoje em dia, com a vida moderna, com as coisas em que a gente se expõe o tempo inteiro, com as radiações, com os produtos químicos, os industrializados, toda essa carga tóxica que a gente se expõe o tempo inteiro. E a questão do ritmo circadiano, né, o sono. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, muita coisa atrapalha a nossa fertilidade, atrapalha os nossos hormônios, atrapalha o nosso desenvolvimento mesmo. E isso, sim. hoje em dia, para que a gente tenha um bom funcionamento hormonal, que a gente tenha fertilidade, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para o nosso estilo de vida, para nossas exposições a toxinas, para o que a gente come, para como é o nosso sono, para o que a gente se exercita, porque se a gente não tiver um olhar cuidadoso, realmente essas coisas interferem de forma muito negativa com a fertilidade, não só com a capacidade de engravidar, mas também com a saúde dos nossos descendentes, né? E assim, uma coisa muito interessante é que o que a mãe faz interfere não só na saúde do seu filho, como na saúde do seu neto, porque o ovário ou o testículo do filho
mulher que vai gerar os seus filhos já estão dentro do útero dela. Então, isso é transgeracional. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque a gente é responsável não só pela saúde dos nossos filhos, como dos nossos netos, que também estão dentro do nosso útero. Então, essa passagem transgeracional né, de toda a epigenética que é, nós nascemos, nós temos um material genético dentro da gente. Só que o nosso ambiente, como aquela genética vai ser moldada e vai ser trabalhada, isso é a maior parte vamos dizer, das doenças, né, que acontecem na vida adulta, são moldadas pelo comportamento na vida intrauterina e na vida nos primeiros 2 anos de vida, que são os 1000 dias, né? E eu diria mais que essa questão dos 1000 dias vai muito além disso, né? Porque o óvulo da mulher que está se preparando e se maturando para virar o bebê, o embrião, ele começa a se maturar 1 ano antes, né? E isso, tudo que aquela mulher se expõe, não só nesse período, mas esse período é o período mais importante. Na verdade, o que a mãe dela faz e tudo que já dentro do útero ela se expõe, e toda a vida da mulher, ela é importante para a saúde dos seus filhos na vida adulta, né? Então, isso é muito sério, é muito importante. Tudo que a mulher faz durante a programação da gestação e durante a gestação, e os 2 primeiros anos de vida do bebê, esse período de gestação e os 2 primeiros anos, que é o momento de formação de todas as células e que todos os 80% do sistema nervoso da pessoa, ela é formada nesse período, né? Muito então, importante. É muito importante ter uma preparação para que a gente potencialize o poder dos nossos genes, silencie genes ruins e potencialize genes bons, né, Jaqueline? Acho que essa questão da epigenética e da programação da gestação é o que a gente mais trabalha, o que a gente né? mais se preocupa, né? O que a gente mais trabalha. E assim, antes era assim, né, André? Genética, destino. A gente achava assim, né? Minha genética, né? Eu acho que era até uma desculpa, né? Que muitos usavam. Minha genética, né? Mas hoje, então, com esse conhecimento da epigenética, né? Que é modulado pelos fatores externos, a responsabilidade caiu pra gente. Isso eu acho muito legal. Porque antes a gente meio que lavava as mãos, né? E falava, não, a minha genética, não, né? Eu tô fadado a tomar esse remédio para sempre, não, eu vou ter essa patologia. A gente sabe que não é assim. Hoje, o que você faz, né? Na verdade, o que a sua mãe faz com você na barriga e depois a primeira infância tem muito impacto. Então, assim, a primeira pergunta é, desde quando se preparar para engravidar? Pelo que eu entendi que a Andrea falou, desde que nasce, né, André? Teoricamente, a mulher, ela já nasce com todos os seus óvulos e ela precisa ser cuidada. Cuidar da saúde da mulher é cuidar da vida da geração, né? Das pessoas, porque acho que não tem nada mais efetivo para cuidar da saúde do que cuidar da saúde da mulher que vai gerar, né? Olha só. Mas, logicamente, que assim, num mundo ideal, quando a mulher pensa em engravidar, no mundo ideal seria 1 ano, né? Que é o momento, assim, mais intenso para que a formação do óvulo vai sofrer todas as influências externas e assim, se não dá 1 ano antes, porque nem sempre isso é possível, os 3 meses são o momento mais intenso ali da maturação do óvulo mesmo e que realmente vai ter um impacto muito maior, né, nesse cuidado. Então, eu penso que 3 meses é um mínimo que a gente consegue fazer muita coisa, melhorar muita coisa. E assim, eu diria mais, eu acho que a gente tem que... essa responsabilidade também é do homem, né? Tem isso. Tem muito isso, né? O homem... Desculpa, travou você.
Não, é realmente, senão fica tudo pra mulher, né, André? Está me ouvindo? Voltou? 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 Então, eu só queria falar sobre o homem, porque assim, a mulher toma toda essa responsabilidade da preparação para a gestação, mas a gente tem que entender que metade da carga genética do embrião vem do espermatozoide. E o Ai, homem, ele gente. é fábrica, né? Então, ele produz e ocorre o tempo inteiro a produção e a maturação do espermatozoide. Então, é muito, principalmente 3 meses antes de engravidar, é muito importante que o homem também cuide dos seus espermatozoides, da sua, do seu estilo de vida, né? Do Sim. ambiente ali que vai gerar os espermatozoides, porque a qualidade dos espermatozoides depende do cuidado do homem também nesses 3 meses antes da concepção. Então, Olha. essa responsabilidade, a do homem é mais fácil, porque ele é fábrica, ele não nasce com o espermatozoide que vai ser concebido ali. Mas também é importante. Então, é importante que o homem entre nessa preparação esses 3 meses junto com a mulher. Olha que legal. E assim, gente, se você tá com o estilo de vida totalmente errado, alimentação muito errado, né? Os horários, ciclo circadiano, tudo errado, às vezes venha um pouco antes, né? Procure ajuda um pouco antes, de alguns profissionais um pouco antes. Porque às vezes vocês chegam e em 3 meses vocês querem engravidar, mas chega, tá tudo bagunçado, né, André? Daí, É, em 3 meses a gente consegue batendo, arrumar algumas coisas, mas nem tudo. Muitas vezes a gente precisa desintoxicar, né, André? Porque tem muita gente intoxicada, né? É uma coisa que a gente pode até abrir um parênteses. Existe muita metais pesados hoje acumulando no nosso corpo, né? Você com vê isso também certeza. no seu dia a dia, né, André? Essas toxinas ambientais, né, é um problema muito importante, não só para a fertilidade, porque são disruptores endócrinos que a gente chama, né, que alteram o funcionamento dos hormônios e alteram a função ovariana. Então, bom, o campeão aí, que eu não sei, a nossa experiência de exame, aí, o que a gente vê na prática clínica, o que mais, eu não sei se você concorda, mas é o alumínio, né? Nossa, demais. Alumínio alto é muito comum. E Pandemia. aí a gente. Hã? É uma pandemia. Então, e aí vamos aproveitar aqui para dar umas dicas, né? Então, assim, é Ah, importante diminuir a carga tóxica do alumínio. É uma das toxinas. A gente tem o alumínio na água, a gente tem o alumínio nos cosméticos, a gente tem alumínio nos utensílios na domésticos. panela, né? Exato. Então é importante trocar o desodorante, é importante ter um olhar mais cuidadoso para as panelas, né? Evitar panela de alumínio, panela de teflon, ter um O cuidado maior com papel, né? o O papel papel alumínio alumínio, também. Tem gente que as embrulha latas, aquilo lá, as latas. exato, as Olha, latas que também tem aí, né? Então é muito importante, porque a gente diminuindo a exposição tóxica, a gente diminui realmente interferências na gestação. E durante a gestação, não só para a fertilidade, mas depois, durante a gestação, isso é muito importante, porque o neurodesenvolvimento tem uma relação muito íntima com a questão das toxinas. E isso com os metais, né, Andréia? aumenta mesmo as complicações no neurodesenvolvimento, né? Então, eu E acho não é à toa, né, que tem crescido muito, né, as doenças neurológicas, né, a gente tem visto demais, né, os pediatras podem falar, porque tá todo mundo intoxicado, e antes de engravidar precisa desintoxicar, André, porque na gestação não dá para desintoxicar, não dá pra exatamente. gente eliminar mais isso, né, a O carga que você bisfenol, tem, né? O bisfenol A que a gente não dosa, né? Mas que a gente sabe que também que é uma toxina muito prevalente, muito comum, porque a gente vive com plástico. Acharam já o plástico na placenta, né? Então eles o assim cordão umbilical, o né, cordão umbilical o plástico, o bisfenol A, ele é um disruptor endócrino muito importante, muito prevalente. A gente tem plástico em tudo, né? Então a gente tem. precisa também ter um olhar para diminuir essa carga tóxica do plástico
É tudo. Então, de garrafas, de embalagens, né, de utensílios, enfim, a gente tem que ter um olhar aí para reduzir, porque a gente tem uma capacidade de detoxificar, mas a quantidade de toxina está Tá tão exagerado. alta que a gente acaba realmente não conseguindo eliminar essa quantidade de toxinas. Então, a tentante, a gestante, realmente precisam cuidar com essas exposições tóxicas, né? E não Que só legal. do plástico, do alumínio, do mercúrio, enfim, de tantos. O arsênico também está muito alto por conta dos agrotóxicos, né? Pessoal usando muito alface, tomate de supermercado que tá cheio de veneno. Intoxicado, né? Os pesticidas, o próprio lembrar disso até a lavagem do arroz, né? Que assim é uma fonte de intoxicação importante para o arsênico, né? Tá escuro Tem que aqui? lavar. Não, tá Tá não. escuro? Ah, Tem, senão eu não, tá, acendo a luz aqui. não, tá não. Tem que lavar o arroz. É isso que a doutora falou, tá? Tem que lavar o arroz, gente. É importante lavar o arroz, porque diminui a quantidade de arsênio ou arsênico, tanto faz que a gente fala. E hoje tem vindo muita gente com arsênio alto. E assim, uma coisa que eu acho legal da gente falar, sabe, André, é que muitas vezes a pessoa fala assim, eu já fiz de tudo para tentar engravidar e eu não consigo. Será que já fez de tudo? Será que você olhou os seus metais pesados? Será que investigou tão bem, né, quando a gente poderia investigar? Será que você se cuidou também? Será que você mudou tanto seus hábitos? Será que você mudou realmente seus horários? Será que você suplementou da forma adequada? Será, né, que realmente você começou a comer melhor? Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é mostrar para vocês que é necessário se cuidar e que tem chances para você que está tentando há anos e não tem conseguido de mudar essa história também, é trazer uma esperança, né? Porque o corpo ele não vai gestar se ele não tiver em equilíbrio. Muitas vezes ele faz, né, essa segurança. Às vezes até passa, né? Porque daí depois até gera os abortos. Mas ele vai evitar, né, André? Com certeza. Eu acho que tem muita coisa, por isso que você falou que, né, que a preparação da gestação, o ideal é que seja um ano antes, porque tem muitas questões do estilo de vida que precisam ser organizadas para a gestação e que são fundamentais, né? E, bom, se a gente for começar a falar, eu começaria pelo sono, né? Eu acho que Ótimo. o ritmo circadiano é assim, talvez o primeiro hormônio, os primeiros hormônios que regulam todos os outros, né? E que precisa, é fundamental, não tem como a paciente que quer engravidar não investir num sono adequado, né? Porque durante o sono, na verdade, a gente produz a melatonina, né? A melatonina é o hormônio que faz toda a regulação endócrina, metabólica, hormonal, imunológica do nosso corpo. Então, para que a gente tenha uma boa produção hormonal, que o nosso ovário funcione bem, para que o embrião se implante adequadamente no útero, para que o nosso sistema imunológico reconheça o embrião, tenha uma tolerância imunológica, enfim, é necessário a produção adequada de melatonina. A melatonina, ela é muito sensível à nossa retina, ela é muito sensível à luz, e quando começa a escurecer à noite, a nossa retina envia informação para a glândula nossa no cérebro pineal para que ela produza a melatonina. E a gente precisa ir dormir até 10, no máximo 11 horas, para que esse pico de melatonina aconteça entre 1 e 4 da manhã, que é um período que é como se desligasse a nossa glândula pineal, ela desliga, né? Porque a gente precisa desse resfriamento do nosso corpo, um desligamento para que ocorra as funções de restauro, de reparo do nosso corpo. É como se fosse uma limpeza geral, né? Então, assim, a gente precisa para que os hormônios sejam produzidos adequadamente, para que o ovário funcione bem, para que esses processos metabólicos aconteçam de forma adequada, que a gente
tem esse desligamento, né? Como não dá para a gente manter um carro desligado de noite, ele precisa ter um período como se a gente desligasse mesmo e restaurasse, né, os processos metabólicos. Então, o grande hormônio orquestrador de todo o nosso metabolismo é a melatonina. Então, a gestante e a tentante precisam dormir e no horário que escurece. Então, escureceu, a gente precisa fazer essa higiene do sono. Manter um ambiente mais escuro à noite, evitar muita luz, muita tela à noite, celular, porque isso tudo diminui a produção de melatonina. A gente precisa ter um olhar e saber que o horário de dormir tem que ser rotina para a paciente que está querendo engravidar porque disso depende a nossa fertilidade e a evolução da gestação. A paciente que não tem uma boa produção de melatonina, e a gente produz a melatonina à noite, e de manhã, quando acorda, produz o cortisol para a gente despertar. Então, precisa existir uma orquestra bem alinhada entre a produção de melatonina e de cortisol. E se isso não acontece, existe um prejuízo aí, não só na fertilidade, mas durante a gestação, aumento de risco de todas as complicações, desde diabetes gestacional, hipertensão, restrição de crescimento, parto prematuro. E assim, então, é fundamental que a paciente tenha esse cuidado. Isso não custa dinheiro, né? Custa ter um olhar para esse momento e para entender que o primeiro grande pilar para uma boa gestação é dormir. Eu acho até, outro dia eu falei aqui, repito, eu acho que gestante deveria ser proibida de trabalhar à noite, porque isso seria uma medida de saúde muito importante para diminuir complicações na gestação. Eu acho que o período da gravidez, a gestante não deveria poder trabalhar, ela precisa ser poupada, porque isso é um estresse de forma que altera os hormônios e até a atividade física, ela não deve ser feita no período noturno, no máximo até as 5 da tarde, o ideal é atividade física no período da manhã, né? Mas até as 5, antes de anoitecer, porque quando a paciente faz atividade física, ela tem toda uma questão de aumento da produção de cortisol e isso inibe a produção de melatonina, né? Então, isso pode interferir realmente no sono e nos hormônios, né? Então, já falando da atividade física, essa questão do ciclo circadiano, então, o sono e a atividade física, o controle do estresse também, que faz parte dessa produção de cortisol, são muito importantes para a produção hormonal, para as funções metabólicas e para o funcionamento, para a ovulação, né? Para a paciente ter uma ovulação melhor, vamos dizer, com óvulos de qualidade, com mais saudáveis, ela precisa ter bons níveis hormonais e bons níveis nutricionais, né? Então, essa questão hormonal é muito importante. Então, o hormônio, a melatonina, o cortisol e os hormônios, o hormônio D, né? A vitamina D e toda a questão nutricional que vem da alimentação e da suplementação, né? Então... Legal. E a melatonina, Andréia, só queria falar assim para você explicar pra gente. Não adianta falar, então eu vou tomar melatonina, vou comprar a melatonina, né? Isso aí é de prescrição médica, pode ser que você precisa tomar, mas não adianta você tomar a melatonina e não fazer higiene do sono, não dormir de forma adequada, fazer atividade física de noite, não é mesmo, Andréia? Sim, acho que assim, a partir do momento que a paciente já fez essa higiene do sono, já criou esse hábito de dormir mais cedo, até 10, 11 horas, num ambiente mais escuro, evitando luz à noite, até a alimentação à noite interfere nisso, então alimentação mais leve à noite, não muito tarde, né? Então isso aí, você que entende mais do que eu, mas assim, depois de tudo isso, tem pacientes que mesmo assim têm uma dificuldade para dormir. A gente pode suplementar a melatonina, assim, né?
tanto na tentante quanto na gestante. Eu penso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com dose, porque a gente não precisa, a gente precisa de doses fisiológicas nesse período, né? E durante o sono, por exemplo, numa noite, a gente produz em torno aí de 0,3 miligramas de melatonina. Então, a recomendação é doses que não precisam passar de 1 miligrama, porque tem doses muito altas de Tem melatonina, gente né? que chega tomando 10, né? E assim, com estilo de vida totalmente errado, dormindo com celular, acorda no meio da noite, vai fazer xixi, pega celular, come de madrugada, daí seu corpo vai digerir, ele não vai produzir, né? E uma coisa que eu sempre falo para as tentantes, eu falo, a melatonina é o principal antioxidante do ovário. Com Então, certeza. daí assim a gente ganha, né? As tentantes para entender que precisa dormir. Eu sempre falo assim, eu gosto de falar de forma simples para elas entenderem. Pensa que você está na idade da caverna, né? A hora que você falou, que a Andrea falou, a hora que baixou a luz, é para ir para dentro da caverna dormir, não é para ir lá para fora fazer atividade física porque não tem luz. Não Com tem mais certeza. luz para você fazer, né? Atividade física, né? A hora de comer já foi. Ela lá fora, na fogueira, já comeu, pronto, agora é hora de descansar. O sol nasceu, daí é a hora de acordar, né? Então a gente precisa voltar, né? Tudo, né, André? A gente precisa voltar. E tem muita Alimentação, gente, né? hábito. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu funciono melhor à noite, mas eu gosto mais da noite. Mas isso, na verdade, foi uma adaptação que o seu corpo fez à sua demanda, que você que acostumou o seu corpo que você trabalha à noite ou faz as coisas à noite e tudo. Mas o Não é fisiológico é fisiológico, dormir né? quando escurece para que exista uma boa produção de melatonina e de cortisol, com certeza. Isso é só querer ajustar. Às vezes o começo é difícil, mas quando a gente tem um olhar da necessidade, da importância desse ritmo circadiano bem equilibrado, a gente, no esforço aí de tentar ajustar, e às vezes a gente até precisa realmente, no começo, a melatonina muitas vezes não ajuda a dormir, ela repõe essa deficiência na produção, isso sim é bem interessante, Sim. né? Ela pode ajudar a dormir também. Mas Ah, às vezes a gente é, precisa de algum chazinho, né? De um fitoterápico, uma passiflora que ajude nessa fase que você está ensinando o seu corpo a dormir novamente, né? Mas muito fundamental, tá legal. querendo engravidar, tem que ir para a cama 10, no máximo 11 horas. E o Viu, marido gente? também, o marido tem que entender que ele precisa colaborar. Se ele não vai dormir junto, ele não atrapalhe, porque ele também é responsável por isso, né? Ele tem que entender que a mulher precisa ter essa rotina, né? E que ele deveria ter também. Porque isso é bom para Olha todo só. mundo, independente disso, para a saúde de todas as pessoas. Então, eu penso que nesse momento, o marido junto nessa jornada, né? Que legal, é isso mesmo, gente. E assim, eu falo assim para minhas pacientes: põe o celular para despertar. Põe o celular para despertar. Quando dá Vou nove e acender meia, a põe o luz celular aqui. para despertar. Pode acender. Põe o celular para despertar. Dá 9h30, você já fala, ó, já tem que começar a me preparar. Porque, ai, quando eu vejo Nutri, já é meia-noite. Quando eu vou ver, põe o celular para despertar e agora você vai se obrigar. Isso vai ser uma rotina. No começo vai ser difícil, mas depois você vai se acostumar. Isso vai fazer um bem danado. Nossa, vai fazer muito bem pro seu corpo. Você vai sentir diferença. E assim, pegando esse gancho que a André já falou, assim como ela falou do escuro que produz a melatonina, depois ela falou do sol, né? Ela chegou a citar o hormônio D. Eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente, tanto da importância do escuro que ela acabou de falar, mas agora da importância do sol pra gente. Com certeza, né? Isso é questão do ritmo circadiano, noite, dia, e durante o dia se exercitar e se expor ao sol. O hormônio D é fundamental, bons níveis de hormônio D, né? Na verdade, não é nem só, não é nem uma vitamina, é um hormônio, ele regula mais de 3.000 genes no nosso corpo. E ter bons níveis de hormônio D, de vitamina D, antes de engravidar, é fundamental para que a gestação aconteça, não só que a gestação, porque é o principal imunomodulador do nosso corpo é o hormônio D. E a gestação
é um momento imunológico mais complexo do nosso corpo. Precisa que o embrião seja aceito, que ele tem uma carga genética, metade da carga genética é diferente da carga genética da mãe, e ele precisa ser reconhecido e aceito pelo organismo materno. E essa imunomodulação que existe, o hormônio, grande hormônio importante, além da melatonina que a gente falou, é o hormônio D, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha, e não só a função imunológica, né? São mais de 3 mil genes, né? Então, as funções são inúmeras, função do metabolismo do cálcio, dos ossos, enfim. E é muito importante a gente ter bons níveis do hormônio D antes da gestação, né? E ter bons níveis de hormônio D. Normalmente a gente não consegue mais atualmente com o estilo de vida, com nossa. Eu, no meu consultório, não tem ninguém que tenha um bom nível sem suplementar. Nem aqui, nem aqui. Isso aqui, talvez numa cidade de praia, ou sei lá, pode ser que tenha, mas aqui em Marília não tem, né? A gente Não vê tem. que, assim, que todas as pacientes acabam precisando suplementar, porque realmente a exposição ao sol é pequena, porque a gente realmente sai de casa, entra no carro, do carro entra para o trabalho e se expõe muito pouco, né? E mesmo em momentos de exposição ao sol, não é suficiente. A gente teria que ter grande parte do corpo exposto num sol que a sombra seja menor do que o nosso corpo, quer dizer, um sol forte, que realmente possa não vamos converter o conseguir. colesterol em vitamina D. E isso Sim. A gente, então, atualmente, então, é uma avaliação muito importante que seja feita antes de engravidar. É a avaliação, Verdade. e a gente consegue dosar a vitamina D, né? E suplementar. Isso normalmente não é difícil, né, Jaqueline? A gente consegue rapidamente, assim, bons níveis. E a vitamina D faz parte da implantação, gente. O pessoal chega como tentante, não consegue, tem tantos abortos, sem motivo, né? Não descobre por quê com uma vitamina D de 10, vitamina D de 13. É difícil, né? A gente não está dizendo que é por isso, mas são vários fatores que contribuem para infertilidade ou subfertilidade. Na realidade, eu gosto muito de falar subfertilidade, André, porque é fácil, né, julgar e falar é infértil, você é infértil. Não, eu acho que é subfertilidade, porque tem muita coisa que você precisa melhorar. Quando você melhorar tudo, a gente poder falar, olha, não, melhoramos tudo que a gente podia, e mesmo assim, né, não está conseguindo gerar um filho, né, engravidar, daí podemos pensar em infertilidade, mas antes disso, é subfertilidade. Exato. Né? A deficiência da vitamina D aumenta o risco de abortamento, de parto prematuro, de hipertensão na gestação, diabetes gestacional, restrição de crescimento. Olha, assim... Gente, simples. E é algo simples, né, de suplementar e subir, né, a vitamina D. E também lembrar que, mesmo que só com sol a gente não vai conseguir, mas é importante você ter a exposição. Vai no final de semana, pelo menos, né? Faz muito bem para o nosso corpo. O nosso corpo precisa de sol, precisa de pisar numa grama, precisa, né, de ter esse contato que a gente tinha antes, né, André? Até para regular o ritmo circadiano, para ter uma boa regulação hormonal. Inegociável. O gestante tem que ter um olhar, do mesmo jeito que escova os dentes, do mesmo jeito que almoça, tem que ter aquele tempo, mesmo que seja pequeno, mas para ter uma exposição solar. Com certeza. Gente, ela é maravilhosa. Ó, um monte de gente já escreveu elogio aqui, mas não tá dando para ler. Alguém escreveu aqui, ó, 2 deusas dos cuidados da mulher. Obrigada pelo trabalho de vocês. Lá em cima, a Pri escreveu também, que passou com nós duas. Gente, eu amo quando as nossas pacientes são pacientes em comum, porque a gente fala a mesma língua, e a hora que a paciente chega aqui, eu falo alguma coisa, ela fala assim, nossa, parece a Andréia falando, você falou a mesma coisa que ela. Então é muito gostoso, a gente não combina, né, de falar igual, mas a gente estuda muito, a gente gosta muito dessa fase da vida da mulher, então a gente quer fazer o melhor para vocês. Hoje, André, o recado muito que eu queria dar para todas as mulheres e homens que estão aqui assistindo é: não brinquem com isso.
preparo para gestar, o pré-concepcional aí é muito importante, a gestação é muito importante. Vocês não têm ideia de tudo que vocês podem mudar na vida do filho de vocês, tendo um preparo e realmente seguindo as orientações, né, atualizadas, que a gente pode passar para vocês. Então não abra mão de fazer corretamente. Depois, se você quiser, depois você teve teu filho, daí você faz do jeito que você quiser. Mas agora existem regras, precisa se alimentar corretamente. Não adianta só ficar comendo bobagem, né, André? E tá suplementando de tudo. Eu vejo isso. Às vezes as tentantes chegam para mim, mas é que eu não gosto de comida saudável, vamos suplementar. Mas eu preciso que seu corpo desinflame. Eu preciso que você coma adequado. Não é mesmo? Ah, exatamente, essa questão nutricional. Bom, eu não vivo sem a Jaqueline, né? Porque eu acho Nem eu que sem você. essa questão nutricional não tem. Começa pela questão intestinal, né, Jaqueline? A gente não tem Nossa. como ter um bom funcionamento intestinal sem alimentação. Porque a gente precisa ter para começar, a gente precisa avaliar o cocô, né? Então a gente precisa ter Uhum, o ninguém intestino. olha pro cocô. É um A gente negócio começa a tão perguntar de cocô, ele importante, né? fica com vergonha, assim, né? Eu acho que assim Não é tão é? importante avaliar a questão intestinal e o alimento é o principal para manter uma microbiota intestinal, quer dizer, as nossas bactérias intestinais de todo o nosso trato digestivo, né? Lembrar que a boca também é importante para as pacientes que estão querendo engravidar, cuidado da saúde bucal, ir no dentista que tem uma visão aí para isso. Mas desde a boca, todo o trato digestivo, ele tem que estar funcionando bem para que a gente tenha boa absorção de nutrientes, para que a gente tenha, até no intestino, a gente tem produção de neurotransmissores, produção hormonal, né? O eixo intestino-cérebro, né? Dos neurotransmissores, tem a questão dos hormônios, o próprio estradiol, a gente tem bactérias que degradam, que eliminam o estrogênio, que muitas vezes elas não fazem isso corretamente, esse estrogênio é reabsorvido e leva um monte de problema, doenças ginecológicas como endometriose, mioma, a predominância estrogênica, né? Então, assim, muita coisa depende da microbiota intestinal. A produção de vitaminas do complexo B, vitamina K, a questão do butirato, dos nutrientes que a gente produz ali no intestino. Então, assim, ter um bom funcionamento intestinal é fundamental. A gente pode tomar o melhor probiótico, o melhor... que não adianta. Se a gente não tiver uma alimentação adequada para que esse intestino realmente funcione, então, alimento de verdade, nutrientes, e que a gente evitar esses alimentos processados, cheios de produtos químicos, cheios de toxinas, que vão inflamar mais o nosso intestino, que vão intoxicar mais o nosso corpo, e dar preferência para alimentos mais naturais. E mesmo os alimentos naturais, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque eles também estão cheios de toxinas, os agrotóxicos, os Tá, pesticidas, né? Então, assim, quando é possível, preferir os orgânicos, né, Jaqueline? Que você está tem que sempre aí ser. batendo nessa tecla. Não Eu tem sei que não é como. possível 100%, a gente não consegue tudo, mas eu Mas acho que faço o máximo, né? tudo que a gente consegue reduzir de carga tóxica para um melhor funcionamento intestinal e uma melhor microbiota, que na verdade a gente tem mais bactérias e de defesa no nosso corpo do que células, né? E a gente precisa que Olha elas só. sejam bactérias boas, não só bactérias, vírus e fungos que habitam o nosso intestino e defendem o nosso intestino como se fosse um exército da entrada de toxinas, e também para absorver bem os nutrientes dos alimentos, né? Então, para a gente cuidar bem do nosso intestino, dessa nossa microbiota intestinal, ela é determinada desde que a gente nasce, do parto que a gente nasceu, né? A Olha, amamentação, a alimentação nos primeiros anos de vida, principalmente, e depois pela vida toda. Então, a gente ter uma qualidade de alimentação e cuidar do intestino, isso faz toda a diferença para a qualidade dos nossos nutrientes, para a qualidade dos nossos hormônios, e para a gente ter um ovário saudável, funcionando bem,
e que esse ovário produz um óvulo que vai encontrar o espermatozoide, vai se implantar no útero, e que seja um útero que nutra esse embrião para que ele se desenvolva no seu melhor potencial genético, e, enfim, ele precisa de um bom ambiente em termos de nutrientes, em termos de hormônios, e que com o mínimo de carga tóxica para o desenvolvimento desse embrião. Então, penso que tudo começa pelo intestino. E o intestino é alimentação, né, Jaqueline? Não Acho que a tem base jeito, de gente. tudo é alimentação. É Agora, alimentação. a alimentação é fundamental. Não adianta ficar suplementando se não estiver fazendo a base que é a alimentação. Mas eu penso O que a começo suplementação hoje em dia é muito importante também, né? Deixa eu é falar essa parte. necessário. É muito necessário. O intestino, Andréia, tem muita permeabilidade intestinal, que eu falo para as minhas tentantes, né? Eu digo assim, gente, não adianta, né? Que nem você falou, tomar um monte de probiótico e você fica lesionando, o teu intestino vira uma peneira. Cada vez que você come alimentos alergênicos para você, alimentos inflamatórios, ele não fica assim fechadinho, ele vira uma peneira, ele fica assim, ó. E daí vaza tudo que é toxina por aqui, né? Vaza tudo que é proteína mal digerida por aqui, aumenta fatores alergênicos, aumenta a autoimunidade, né? Que autoimune, nem vai dar tempo da gente entrar nisso, mas é outra coisa que para as tentantes tem que ser analisado. Então precisa cuidar da alimentação, não tem outra coisa. André, eu gosto de falar assim que para cada toxina, para cada oxidante, coisa que oxida, a gente precisa de 7 antioxidantes. Para cada uma que oxida, um oxidante, a gente precisa de 7 antioxidantes para combater. E você acha que está nesse equilíbrio hoje em dia? Com Lógico que não, certeza. a gente está com 7 oxidantes e não, 7 oxidantes e um antioxidante, se for ver, né? Tá muito desequilibrado, então por isso que tá tudo diferente, gente. E o que a André falou, precisa comer bem? Precisa. Ah, então não precisa suplementar. Nem precisa suplementar, né, Andréia? O que você acha? A suplementação é base, assim, não existe mais vida Não sem tem como. suplementação, principalmente no preparo para a gestação e na gestação. Na gestação ainda mais, porque a gestação existe o bebê e a demanda cresce muito. Hoje em dia, Mas, não é mais mas eu como como antigamente. bem, mas eu como bem, André. E se a pessoa chega e te fala, mas eu como bem. Exatamente. Os alimentos, eles não têm mais os nutrientes que tinham antigamente. Diz que estimam que diminuiu 50% os nutrientes. O solo é pobre, o solo está mais Pobre. contaminado e o alimento realmente não supre mais. E fora que a questão dos alimentos industrializados e tudo, porque é difícil quem tem uma alimentação balanceada em termos de frutas, verduras, legumes, proteína adequado, tudo, porque a Uhum. questão da industrialização tirou muito esses nutrientes da alimentação, né? Então, assim, mas mesmo que tenha, o alimento hoje está pobre em nutriente, ele não tem mais os nutrientes que tinha, e a gente consegue identificar isso pela dosagem das vitaminas, que a maioria delas a gente consegue dosar, né? E consegue identificar que realmente as carências são muitas, e é muito importante que, de preferência, isso seja feito antes de engravidar. Porque quando a mulher ela já engravida com nutrientes em bons níveis e com hormônios em bons níveis, né? Melatonina, hormônio D, todos os nutrientes aí que são importantes. Por exemplo, ferro. Não tem como a paciente engravidar com baixos níveis de ferro, porque isso vai aumentar muito, não só porque a gente precisa, para produzir os hormônios, a gente precisa do ferro, já começa daí. Então, para ter uma ovulação de qualidade, para que isso aconteça de forma fisiológica, a gente precisa do ferro. E depois, na gravidez, é fundamental para o neurodesenvolvimento, para a função tiroidiana. Enfim, é importante que, e assim, muitas pacientes têm baixos níveis de ferro, né? Então, é importante que isso seja regulado antes de engravidar, né, Jaqueline? Então assim, eu tava olhando aqui para ver a pergunta do pessoal. Gente, então vai ter que comer bem e vai ter que suplementar. Não vai ter como. Tem que comer bem e vai suplementar também. E assim, que a André falou agora, é muito legal, vai chegar aí essa semana uma pacientinha nossa, que era tentante e virou gestante. Minha e sua, você vai ver. Essa semana, acho que é quarta-feira, quinta, a consulta dela, não sei. E assim, André, ela passou comigo sexta-feira,
E ai, que alívio que é que agora ela virou gestante, está com 5 semanas. E só que tá organizadinha as vitaminas dela, André. É muito mais Toda a fácil pra gente, diferença. não é? Nossa, não é aquela E correria, durante meu a Deus. gestação, cai muito, né? Então, a gente Ai, já tem, assim, que correr atrás disso durante a gestação. E quando ela já engravida com níveis melhores, facilita muito. Isso diminui todas as complicações na gestação. Não tem porque a como. placentação é boa, né? A placentação fica muito Exato. melhor, né? É A incrível como faz implantação. diferença na evolução da gestação, né? Então, outro Ai, hormônio que eu falei aí, muito importante, é o hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano, ele regula, assim, a paciente precisa ter bons níveis de hormônio tireoidiano durante, não só para engravidar, porque a alteração da tireoide leva a alteração ovulatória, alteração menstrual, e isso pode levar a aumentar o risco de aborto, inclusive. E durante a gestação, principalmente para o neurodesenvolvimento, é fundamental bons níveis de hormônio tireoidiano. Então, a paciente já precisa engravidar, isso deve ser investigado antes da gestação, a função tireoidiana, né, Jaqueline? sim, tô anotando aqui, Fundamental. gente. São detalhes, assim, são coisas que não tem como você falar, eu quero engravidar e você não foi atrás de verificar isso. Precisa. Tudo bem, engravidei, agora não vi tudo isso, cheguei, tudo bem, vem que a gente te cuida também. Mas se você hoje está ouvindo isso aqui, a gente precisa te alertar que é importante fazer o preparo. Você se prepara para tudo nessa vida. Agora não vai preparar para engravidar? Então corre atrás de verificar, né, o que precisa ser mudado antes de você engravidar. A Andrea falou dos primeiros 1.000 dias, que são os dias, a janela de ouro, aí, onde tem mais impacto na saúde de um ser humano, são os primeiros 1.000 dias, que é da gestação até os 2 anos de vida do bebê. Só que hoje já se fala dos 1.100 dias, 1.100, né, né? André? Certeza. 1.100 é assim, o mínimo, né? Um mínimo, então, antes se preparar faz toda a diferença. Então, hoje nós estamos fazendo essa live aqui com muito carinho e muito amor para vocês, porque queríamos que todas pudessem se preparar antes de gestar, porque com certeza isso vai trazer benefícios para a saúde do seu filho no futuro. Às vezes fala assim, minha amiga não se preparou e o bebê dela nasceu igual o meu, mesma coisa. Agora, você não sabe na vida adulta como vai ser, né? Uma deficiência que pode depois lá na frente falta problema de cognição, problema neurológico, deficiência, problema na tireoide e assim vai, né? Osteoporose, diabetes, tudo isso a gente determina no intraútero, lá dentro. Então, não tem como, né? O melhor investimento para você que quer ser mãe, que quer ser pai, é cuidar de antes de engravidar, né? Do pré-concepcional aí, de preparar esse corpo e da gestação desses primeiros 1.000 dias. Não é quartinho, não é enxoval, isso aí tudo fica. Vai cuidar invista nas vitaminas, invista em bons profissionais. Isso é a dica de ouro, né, E Andréia? nunca é tarde, né, Jaqueline? Eu penso que às vezes quem está Nunca aqui é. já está grávida, tudo, mas nunca é tarde. Sempre é momento de melhorar, e a gente sempre vai ter o que melhorar, sempre, todos os dias a gente tem o que retirar, a gente tem o que mudar para ter uma gestação melhor no seu potencial máximo. Então, eu penso que assim, que, tô grávida já, tá ótimo, vamos lá, porque sempre Vem tem muita coisa para fazer, né? E outra coisa que eu e queria falar, estudar. não sei se vai dar para falar aí, mas Tá. uma coisa que eu queria falar aqui, não deixar de falar, é sobre a idade de engravidar, né, Jaqueline? Eu acho que hoje em dia é um alerta, assim, que as mulheres adiam muito a maternidade, né? Demais. E isso acaba comprometendo também muito, porque a gente consegue melhorar a qualidade dos óvulos, a gente consegue melhorar a qualidade do espermatozoide, a qualidade da implantação, a qualidade, mas a gente não consegue melhorar a quantidade também, né, o que é perdido com a idade. Então, é assim, Autoridade. lógico que a mulher tem um período melhor, a fertilidade e a melhor qualidade é ali entre 20 e 30 anos, né? Que existe vamos dizer, os óvulos são mais novos e a mulher tem toda uma questão hormonal que favorável, né? E depois disso, a fertilidade vai caindo, os melhores óvulos já foram embora.
Então, assim, ter um olhar, é um planejamento da gravidez, não ficar adiando por alguns motivos que às vezes não, que talvez não, sem necessidade de adiar, né? Então, acho que é um alerta, assim, que eu acho que é importante a gente sempre dizer que o tempo passa, né? E às vezes você perdeu a chance de, talvez, de ter uma gestação com menos riscos, ou até de engravidar, porque depois dos 35 anos, esses óvulos vão diminuindo e a reserva ovariana vai caindo e a dificuldade para engravidar vai aumentando. Então, eu acho que sempre que possível ter um olhar para isso, de não ficar adiando a maternidade, se isso é uma coisa importante para, né, na sua É vida, não total adia, diferença. porque a idade realmente, isso a gente não tem como mudar. A gente muda estilo de vida, a gente melhora hormônios, a gente melhora nutrientes, mas a idade não volta, né? Então, Voltar para trás não dá, né, gente? Não tem como, é realmente. Andréia, já faz uma hora, querida, que nós estamos aqui. E só tem, não, vamos ter que deixar a pergunta, vamos ter que não responder, gente. Outro dia a gente pode pensar, combinar, se a Andréia quiser. Tem 18 perguntas, Andréia. 18 perguntas mais as que o povo mandou aqui. O povo fica doido, o povo fica doido, escreve que é live com a doutora Andréia Tanuri, o povo fica doido, mandando tudo quanto é pergunta. Tem 18 perguntas, gente. Mas, assim, eu espero mas acho que que muitas essa a gente live... respondeu aqui já, né? Então, essa live já tenha contemplado muito delas, né? São mais, assim, perguntas mais do que está acontecendo com elas, né? E de qualquer forma, gente, fique atento às redes sociais. André sempre está postando alguma coisa, eu estou postando. Ali a gente já vai respondendo as perguntas para vocês, tá? Busque informações, né? Não deixe de se cuidar, coloque o básico em prática, que hoje a gente falou muito do básico, né? Se começar pelo básico, pronto, aí daí vai lindo, né? Com certeza, muita coisa que não custa nada, é só criar a rotina, né? Gente, que delícia de bate-papo, queria te agradecer, queria ficar aqui horas e horas, mas eu sei que você chegou aí, tá correndo, tem um monte de coisa para fazer, a semana já começa. Quero te agradecer por uma hora do teu tempo, que é muito valioso, foi muito gostoso esse bate-papo. Eu imagino que todo mundo gostou, um monte de gente elogiando aqui, e depois o pessoal vai assistir também, e esse vídeo vai ficar gravado para levar informação para muitas pessoas. Gente, então vamos se cuidar, aproveitar esse tempo, envie o vídeo para as amigas que querem engravidar, que ainda não tem filhos ou que querem ter mais filhos. É muito importante. A gente está aqui realmente por amor e porque a gente quer ver diferença nas próximas gerações. Não é isso? Isso mesmo. Obrigada a você, Jaqueline. A gente sempre Imagina! trocando figurinha, né? A gente sempre Bom demais. complementando aí no nosso atendimento. E isso é muito complementar, né? Eu acho que eu não vivo sem você. Então, Nem eu. É gostoso, né, gente? Quando a gente se identifica. Bom demais. E nós estamos aqui para cuidar de vocês, tá? E fazer o melhor por vocês. Estudar para trazer o melhor para vocês realmente. Muito feliz de estar podendo impactar a vida de cada um aí. E muito feliz de estar andando junto com você, viu, André? Obrigada por tudo mesmo. Deus obrigada a abençoe, você. viu? Um Continue te beijo. dando sabedoria para cuidar de tudo aí, de todo mundo. Um beijo Para grande, nós. boa semana para todo mundo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Desligar aqui. Ó, o pessoal falando que ia ficar horas aqui. Ó, um dia a gente precisa marcar. Um dia vai ter, viu?